aplauso já deu a medida da admiração, né? Mas a imprensa brasileira pode ter advogados melhores que eu. Agora, que defende mais com mais frequência, não tem, não. Porque eu fui advogada de jornalistas e de sindicatos, de associações, antes de ir para o Supremo, como você sabe, Petri. E continuei lá, tendo que advogar na hora que falam disso. Então, a recíproca é mais que verdadeira. Obrigada, gente. A Consuelo. Bom, pela reação aqui, né, a gente já sabe que a ministra Carmen Lúcia dispensa apresentações, mas num país onde acontece tudo muito rápido e muda muito rapidamente, talvez seja importante a gente relembrar alguns fatos. Ela foi indicada ao STF pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2006 e chegou à presidência do tribunal em 12 de setembro de 2016, em meio a um país conturbado, recém-saído do impeachment da presidente Dilma e incendiado pela Operação Lava Jato. Em janeiro de 2017, 4 meses após assumir o cargo, teve que lidar com a morte do ministro Teori Zavascki, então relator da Operação Lava Jato no Supremo, responsável pelos casos de acusados com foro privilegiado, pela homologação de delações premiadas e de acordos de leniência, o que provocou uma comoção nacional e um tumulto no Supremo. Em maio desse mesmo ano, uma nova crise que também estourou no tribunal e convulsionaria o país, a delação premiada dos donos da JBS, que quase levou ao impeachment do presidente Michel Temer. De lá para cá, já fora da presidência, a ministra enfrentou no Supremo outros testes para a democracia brasileira, sendo mais dramático a tentativa de golpe de Estado, em 8 de janeiro do ano passado, comandada por apoiadores civis e militares do ex-presidente Jair Bolsonaro, inconformados com o resultado das eleições que deram vitória ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, a ministra, a única mulher a fazer parte da maior corte de justiça do país, vive um novo desafio. Ela preside o Tribunal Superior Eleitoral num ano de eleições municipais que, embora possam parecer focadas em questões locais, são fundamentais na formação de futuras alianças para a Câmara e o Senado nas próximas eleições. Isso tudo agravado pela polarização, pelos discursos de ódio, pelas fake news e por um novo ingrediente, a inteligência artificial, que ajuda a colocar fogo nas redes e, pior, nas ruas. Então, por todas essas questões, as eleições deste ano serão um desafio e um teste para a ministra, para o TSE e para a sociedade brasileira. É sobre esses temas e alguns outros que eu, Consuelo Diegues, o diretor de redação da revista Piauí, André Petri, vamos conversar com a ministra. As expectativas, as angústias e esperanças são muitas, nossas e de vocês. Portanto, ministra, muito obrigada pela sua presença aqui nesse momento tão importante para o país. Eu que agradeço, Consuelo, enormemente, por ter tido a honra de ter tido meu nome lembrado para estar aqui com todos vocês e me colocar à disposição para esclarecer o que eu puder esclarecer. Alguma dúvida que eu não puder, eu vou levar e vou trazer outras respostas com os esclarecimentos, mas eu me sinto muito honrada de poder estar à disposição para esclarecer tudo aquilo que precisa de ser efetivamente clareado, sem nenhum tipo de dúvida, para que a gente possa também levar as melhores informações para o cidadão brasileiro, especialmente para a eleitora e o eleitor brasileiro. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, ministra. Bom, vamos começar, então, por uma pergunta mais simples, mas mais complicada também. Quais são os maiores desafios do TSE nas eleições municipais? Violência, fake news, polarização, o que mais está lhe preocupando, tirando seu sono? Eu nem sei se eu tenho sono nessa altura, há 56 dias da eleição. As preocupações são enormes. Primeiro, porque, em geral, as pessoas me dizem assim, a senhora já esteve aqui, está voltando. Não, eu estive num outro mundo. Em 2012, era um mundo, um Brasil, um processo eleitoral. 2024, outro mundo, outro Brasil, outro processo eleitoral. Em geral, quem advoga ou é juiz eleitoral diz que cada eleição é uma eleição. E o meu queridíssimo guru, ministro Sepúlveda Pertence, dizia assim, eleições gerais, e a imprensa sabe disso talvez melhor do que nós juízes, eleições gerais são um passeio, ele dizia, isto antes de 2018, ele dizia. Um passeio, porque, na verdade, eram eleições em que as pessoas não brigavam por causa de candidato à presidência da República, quando muito tinha discussões de partidos.
Eleições municipais, e eu tenho tentado muito dizer isso para os meus estudantes, para os jornalistas, para as cidadãs e os cidadãos em geral. Na eleição municipal, isto que a Consuelo expõe, a polarização há, mas não tem nada a ver com o que aconteceu em 2022, ou não deve ter, ou não, todos os sintomas são de que não teria. Por quê? Eleição municipal no Brasil sempre foi muito difícil. Em primeiro lugar, pelo número de municípios que eu tenho, e cada município é uma eleição. Na eleição geral, dita eleições gerais, nós tivemos aproximadamente 26 mil candidatos. Eu não sei se os senhores têm um cálculo de quantos candidatos nós temos, em geral, nas eleições municipais, mas é mais de 500 mil de candidatos. Cada município vai ter na urna nomes específicos, que são para prefeito e vereadores, e talvez a eleição mais difícil no Brasil seja a eleição de vereador, que não chama tanto a atenção quanto a de um presidente da República, pelo vulto e consequências. Mas os interesses locais de zoneamento urbano, de uso e ocupação do solo, de questões imobiliárias, nas quais há recursos, interesses, objetivos específicos, afloram de uma maneira muito grande, muito objetiva, muito direta. E nem sempre isto tem a visualização que se dá nas eleições gerais. Então, o tipo de polarização, eu estou colocando entre aspas, porque ficou muito comum usar a polarização, como nós temos um polo de um lado, apoiando um candidato, e um polo de outro, um representando um tipo de ideias, não vou nem falar de ideologia, para não sair da ciência política, mas e outro tipo de ideias. As eleições municipais, as emoções que despertam são outras. Eu não estou brigando por algo icônico, por algo distante, por algo que eu mesmo crio na minha cabeça, que este candidato faz tal coisa ou representa tal ideia ou tal proposta. O candidato a vereador é meu vizinho, meu compadre, imagina, ele fica com a minha filha enquanto eu trabalho. Agora estão dizendo que ele é isso e aquele outro. Chega-se na festa ou na mesa de bar, é pessoal. Não tem a ver com aquilo que é um pouco mágico, que é um pouco de uma ideia que você faz de que determinadas finalidades, determinadas propostas, determinadas visões de mundo estão incorporadas no programa de determinado candidato que se vê na TV hoje, nas telas todas que você tem à mão. Então, a eleição municipal é difícil porque ela faz aflorar o sentimento cívico com a emoção de você conhecer a pessoa, saber quem é, o que é, principalmente na grande maioria dos municípios brasileiros, que não são São Paulo. São muito Ministra, mais desculpa lhe interromper. Essa característica, na sua opinião, fará com que o fenômeno das fake news seja mais intenso ou menos intenso? Não, eu acho que elas serão diferentes. Talvez não seja com a viralização de uma única proposta, de uma única ideia ou de um único meme que se distribui. Mas elas aparecerão, porque nós temos um número de pessoas lidando com isso muito mais comum. Agora, só que a proximidade também vai fazer com que isso se altere. Por exemplo, nós já tivemos casos de prefeitos, alguns meses atrás, em que teve criada a sua imagem, vou usar uma expressão religiosa que seria ruim, mas que era tão semelhante que ele, quando veio fazer a representação, que já foi apurado de onde que teria partido, era ele dizia assim, ministra, eu me vi ali, mas não era eu, não. Mas é isso que a inteligência artificial é capaz de fazer. Não é? Então, é diferente, porque aí, em geral, parece-me que a grande maioria das pessoas trabalha com a ideia de que vai se usar esta mentira digital, esta fake news, essa desinformação, para desautorizar, para desmoralizar, para convulsionar uma determinada ideia no eleitor, para ele não votar no fulano de tal e, portanto, ele vota em você. Mas pode ser apenas ele dizendo, por exemplo, que ele não é candidato mais. E você, então, descaracteriza o processo eleitoral. Imagina, há alguns dias da eleição, se aparece um prefeito no interior dizendo renunciei, não vou mais ser candidato.
e, com pouco tempo, isto se alastra, porque você tem esse processo de viralização. Então, não é que não vá ser usado. Acho que vai, porque este é um fenômeno com o qual nós estamos contracenando o tempo todo. Entretanto, a emoção que nós não podemos deixar de lado quando avaliamos esses fenômenos sociais, e a questão da desinformação é um fenômeno social, não é particular, não é de uma única pessoa, é exatamente um processo que se teve de uma informação que antes era privada. Nós tivemos uma etapa que era a publicização, com a criação da imprensa. Depois, nós tivemos não apenas o direito individual de ler, ser lido, informar e ser informado, mas isto como um direito social de todo mundo. E nós tivemos, então, o advento do rádio, da televisão, e agora nós estamos numa terceira etapa, em que todo mundo fala tudo para todo mundo. A Consuelo e eu falávamos rapidamente outro dia nisso. Quer dizer, hoje, arvora-se em jornalista, eu sou jornalista, e eu tenho, portanto, a liberdade de imprensa. Não, o senhor pode ter a liberdade de expressão individual, que é outra coisa, e não isto que é a liberdade de imprensa. Mas hoje todo mundo se arvora em ser jornalista, porque tem um meio de se comunicar, e ele diz, a imprensa tradicional, que, na minha juventude, nem se cogitava disso. Era a imprensa, ponto. Era a democracia, ponto. Quando você começa a adjetivar, é porque criou-se uma via paralela, uma via simultânea. Então, isso não é só no jornalismo, nós temos, né, outras especialidades de conhecimento em que não necessariamente especialistas ou que sejam realmente da área se arvoram naquela qualidade, ou se intitulam de igual condição e, portanto, sujeita a um regime jurídico, e, no caso do jornalismo, a imprensa é cuidada constitucionalmente no sentido de lhe ser garantido algum direito para que o direito de todo mundo a ser informado também se mantenha. Então, só para terminar quanto à primeira pergunta da Consuelo, o que me desassossega? Muita coisa. Me desassossega o modelo de processo eleitoral que nós temos, que é este: 500 mil de candidatos, no Brasil que vem de uma eleição de 2020, que nós estávamos tragicamente isolados por uma pandemia, e que fez com que nós tivéssemos algumas mudanças comportamentais, e que eu não posso desconhecer, porque isso tem uma projeção, uma reverberação política. Também, em 2022, nós estávamos isolados por ódios que foram implantados e que foram também assumidos pelas pessoas. Era quase um outro tipo de pandemia. 2024 é uma possibilidade de uma eleição municipal, como vou usar uma expressão de um jovem estudante na minha sala de aula: pois é, professora, agora era bom que a gente chegasse junto. Pois é, eu quero uma eleição, bora chegar junto? Não me interessa de onde você vem, nem qual é o caminho que você quer tomar, mas se a gente estiver junto, nessa possibilidade de pensar a cidade, desta vez, eu não estou pensando o Brasil, senão como a etapa subsequente e consequente. Mas que cidade você quer morar? Que problema você tem nessa cidade? Eu quero, para a minha cidade, no meu caso, alguém que, primeiro, antes de tudo, goste da cidade. Eu quero muito um prefeito de Belo Horizonte que adore Belo Horizonte, porque aí ele vai querer bem a cidade e querer fazer o bem para os munícipes. Eu não quero essa projeção para além disso. Quero um vereador que entenda desta cidade, que saiba desta cidade. Eu preciso de contar isso para o eleitor. Você não está indo além disso, e isto é muito. Você recriar a sua cidade, reinventar a sua cidade nessa escolha livre. Então, eu tenho este problema. Você diz, mas, então, é só dizer isso para o cidadão. Não, não é tão simples, porque eu tenho os interesses, tanto interesses nas câmaras municipais quanto no caso dos prefeitos, e eu tenho situações muito diferentes de 12 anos atrás, quando estive na primeira vez. Por exemplo, eu tenho um crime organizado que, em muitas áreas do Brasil, em muitos locais do Brasil, tem seus interesses hoje e que querem, inclusive, entrar nos espaços de poder, e que tem dinheiro para oferecer, e que tem uma questão criminal, não é da justiça eleitoral, mas interfere com o processo de escolha livre do eleitor, que é o que nós queremos garantir. E como é que vocês
O que vocês podem fazer para controlar isso? Hoje nós temos diálogo permanente com as forças de segurança dos estados, porque essa é uma eleição em que quem mais atua são mesmo as polícias estaduais, junto com a Polícia Federal, que também tem os programas de combate a crime organizado interferindo nas eleições, junto com o Ministério Público, que tem grupos especializados de combate ao crime organizado. Enfim, nós temos toda uma estrutura hoje atuando permanentemente para que a gente garanta o que é nosso dever de juiz eleitoral garantir. Ministra, a Polícia Federal... Desculpa lhe interromper, mas vai embora. A Polícia Federal faz um levantamento de candidatos do crime organizado no país afora. Essa lista é acessada pelo TSE? Eles compõem, junto com o TSE, um núcleo de atuação. Mas não só a Polícia Federal. A Polícia Estadual também tem esses dados. Os Ministérios Públicos Estaduais também têm esses dados. Isto é feito em conjunto. Isto não é feito isoladamente hoje por nenhum dos órgãos. Mas claro, quando o crime é eleitoral e está no espaço de atuação do Ministério Público Eleitoral e da Justiça Eleitoral, é a própria Polícia Federal. Mas eles não atuam isoladamente e estão atuando em conjunto exatamente para garantir o voto livre. Nós já tivemos no Brasil a lei do ventre livre, agora nós estamos querendo a lei do voto livre, no sentido de cada um poder votar sabendo em quem ele está votando, que entra muito na área até da desinformação também. Quer dizer, não a desinformação como uma mentira criada, mas você está desinformado, sem a informação precisa de quem é essa pessoa, porque ele está votando. Isso é feito em conjunto, e está sendo feito reiteradamente o tempo todo. Agora, no caso, por exemplo, de se eleger um candidato envolvido com crime, ou não só crime, tráfico, mas crime de corrupção. Tem uma queixa assim, leva-se tanto tempo para julgar, o cara foi eleito. Isso vai ter alguma mudança em relação a isso? Já teve, Consuelo. Na verdade, o que nós queremos é, quanto mais depressa se apure, você impede o próprio deferimento do registro, que é a melhor das atuações. Porque, depois que se registra, o candidato se lança e aí você cria um fato político que não interfere no julgamento do Poder Judiciário, mas, de toda sorte, leva algum tempo para este afastamento. Depois, para que a gente impeça que não haja dados suficientes para os juízes poderem avaliar qualquer impugnação feita ao pedido de registro. Quando é impugnado e tem o registro, nós estamos dando prioridade absoluta a que isso seja julgado com todos os dados que nos cheguem, que cheguem a todos os juízes brasileiros. Nós temos mais de 3.000 juízes eleitorais no Brasil, e hoje nós temos o juiz de garantias eleitorais, que é aquele que verifica as condições de investigação, as representações, e estes terão a prioridade no levantamento e verificação. Toda demora neste processo, eu ainda tenho, por exemplo, julgamentos. Anteontem estávamos julgando o caso que foi da eleição de 2020. Claro que isso é ruim, mas é que eu estou dizendo, nós do Tribunal Superior Eleitoral, porque o processo começa com o juiz de primeira instância, vai para o Tribunal Regional Eleitoral, e essas eleições municipais têm uma dificuldade muito maior de chegar até a instância superior. Não significa que essa pessoa ainda esteja no cargo. Significa que o eleitor não sabe a decisão que é definitiva, ou o julgamento definitivo, porque este é que pode afastar ou não do cargo e impedir, inclusive, que ele se lance outra vez como candidato. A prioridade nossa agora é exatamente de fazer com que os julgamentos aconteçam com a rapidez maior, para que o eleitor saiba já na urna quem pode e quem não pode estar ali. É uma tentativa, porque, como eu disse, mais de 500 mil de candidatos não é uma tarefa pequena para 3.000 juízes eleitorais. Quando, em 2012, que eu tive 513 mil candidatos, falando na Corte Suprema Americana sobre as eleições no Brasil, a ministra Sotomayor me disse, não, 513 candidatos. Não, senhora, 513 candidatos, 513 não é nem número de municípios no Brasil. 513 mil. E ela, 1,000. E ela me perguntou, e a senhora dorme? Então, eu volto à primeira pergunta. Dorme, porque no Brasil é assim, a gente tem que dormir alguma hora, porque, senão, passa a vida sem dormir. Elimina o sono da vida da gente. Então, dorme-se pouco, dorme-se mal, dorme-se preocupado.
porque realmente são problemas enormes. A enormidade do processo eleitoral brasileiro é algo que eu canso de dizer, acho que o Petri já me viu dizendo isso, que eu queria que cada jornalista tivesse, não só nos dias, porque nos dias da eleição há todo um aparato no Tribunal Superior Eleitoral e nós temos um comparecimento maciço de centenas de jornalistas que ficam ali dentro. Mas eu queria que tivessem antes com a gente, e o empenho, e tenho dito a Mariana, a todos, assim, o empenho é que vocês conhecessem o processo inteiro para poder contar, porque é uma enormidade o tanto de teste que a gente faz, o tanto de viagem que a gente faz para levar a cada um como é que se tem que fazer, como é que não pode falhar nada, é algo inacreditável. E dá certo porque nós tivemos um cuidado com a Justiça Eleitoral brasileira que eu acho uma beleza. O Brasil que dá certo, né? Desde o início das urnas eletrônicas, 96, cada etapa adiante a gente explica antes para o cidadão, mostra como que é, testa em alguns municípios, aumenta isso à medida em que haja informação educacional para o cidadão, e aí o cidadão gosta, ele gosta da urna, a gente mostra a urna, eles ficam encantados. Eu mesma fico, quer dizer, toda vez que eu entro, eu falo, peço aos técnicos, desmontem uma urna na minha frente e remontem na minha frente, porque eu quero saber se falhar a bateria, onde que eu recoloco a bateria, porque, às vezes, em casa, eu não sei, assim, pifou a batedeira, desliga, põe no lado, arruma outra, bate na mão, porque eu, às vezes, não sei, mas a urna eu quero saber. E é muito impressionante, porque eles testam com a gente, assim, se tiver uma deficiência auditiva nessa eleição, aperta tal coisa. Espera um pouquinho, porque ela vai falar com você. Agora, atualmente, é assim, toda máquina conversa, conta caso, né? É uma coisa impressionante isso. Tem certeza, quer dizer, confirma. Então, mas eu queria que todo mundo visse, porque é uma beleza isso. Só que é uma trabalheira, são 2 anos de trabalho para chegar a esse dia. Nós fazemos testes de urna, de campo, nós já fizemos agora em vários estados, com tudo funcionando, como se fosse a eleição. E, na hora que termina, eu vim aqui em São Paulo, no teste que foi feito aqui com 9 estados, e, no final, eu cheguei brincando com eles e falei assim, olha, teve agora uma emenda constitucional, vai ser domingo a eleição. Todo mundo pronto, ministra, pode fazer. E eu acho uma beleza isso, porque isso é feito para dar ao cidadão, que é nossa obrigação mesmo de oferecer, e ele recebe. O que leva, Petri, é uma coisa muito curiosa. Em 2019, foi feita uma pesquisa sobre o judiciário. Nós não somos os mais benquistos do país. Do Supremo nem se fala. E perguntava sobre a confiança dele no juiz, no judiciário. A diferença da confiança que o pesquisado respondeu em relação ao juiz ou ao judiciário, digamos que fosse de 52%. Em relação ao juiz eleitoral, à justiça eleitoral, era de quase 90%. Mas é o mesmo juiz que está, por exemplo, na minha cidade, hoje gloriosíssima, pelo ouro da Ana Patrícia Espinosa. O juiz é um juiz, e esse juiz é o mesmo juiz criminal, juiz civil, e juiz eleitoral. Ele acredita nele como juiz eleitoral e não acredita como juiz natural de todas as outras causas, porque ele responde a tempo e a hora ao que é a nossa função, o que é realmente para a gente pensar muito. Quer dizer, quando a gente atende o cidadão confia. Esse elo de confiança, que se tentou até quebrar em relação à justiça eleitoral brasileira, que foi grave, é que faz com que uma democracia seja sólida. Se você confia na instituição, no juiz, no poder, você se sente, eu digo, o direito que eu quero que seja um direito constitucional de todo mundo, o direito ao sossego. Vai dormir sem imaginar que tem alguém que não está fazendo o que é devido. Mesmo com aqueles ataques nas eleições passadas, as urnas eletrônicas, que muita gente começou a desconfiar, né, por causa dos ataques de que não teria como checar os votos,
A senhora acha que a confiança foi recuperada? Voltou a última pesquisa que eu tenho de 84%, que dizem é ótima. Não, não é ótima. Nós, na primeira vez que eu fui presidente, 96% confiava na Justiça Eleitoral brasileira. 84, hoje era 84%. Chegou a cair para quanto? A senhora lembra? A 70 e poucos. 84, 86, não sei, que hoje é o último dado que eu tenho. Mas significa um nível de confiança muito prestigioso, considerando outras instituições que nós temos. A Justiça Eleitoral tem, principalmente nos últimos tempos, tem recuperado, e recuperado no sentido mesmo de confiamos, queremos participar. Para o brasileiro, essa participação, eu acho, e sempre repito, traz para a gente, no dia da eleição, uma ideia de que o brasileiro gosta do voto, gosta de votar. Ele vai como se fosse uma festa, ele se veste bem, vai no domingo e vota, conversa na fila. E eu acho que é essa recuperação. Quer dizer, a democracia tem que trazer alguma alegria num mundo de tantas tristezas que nós temos vivido. E eu acho que é isso que a gente consegue oferecer, e que é meu dever oferecer ao cidadão brasileiro. Um pouco de sossego e alegria. Ministra, deixa eu lhe perguntar o seguinte. As redes sociais, obviamente, vão cumprir um papel muito relevante nessa eleição, como cumpre hoje na vida cotidiana. Na administração passada do Tribunal Superior Eleitoral, do Alexandre de Moraes, seu colega, ele foi mais estrito na relação com as plataformas, para elogio de alguns e crítica de outros, o tratamento que ele dava, mais duro, mais estrito, mais fiscalizador, mais em cima, no caso das redes sociais. Com a senhora, na sua administração, a toada continua a mesma? A senhora quer fazer alguma inflexão em algum canto? Como é que... Algumas medidas a senhora já aceitou que fossem modificadas ou ampliadas, ou, enfim, algumas mudanças. Mas como é que a senhora acha como é que a senhora vê a sua própria gestão à frente do Tribunal Superior Eleitoral, à luz do que a gente teve na administração do Alexandre de Moraes, que, pelas circunstâncias, foi muito relevante, muito impactante, né? Eu acho importantíssima a atuação que teve o ministro Alexandre de Moraes. Eu não acho que ele tenha sido duro, que foi a expressão que você usou. Eu acho que ele foi rigoroso nos termos da lei, como tinha que ser e tem que ser. Não houve nenhuma inflexão de lá até aqui. As normas que regem as eleições desse ano, a resolução específica sobre propaganda eleitoral, que foi votada ainda na gestão do ministro Alexandre de Moraes, trazem exatamente que, por exemplo, remoção de conteúdo, que é um dos dados que foi fixado, traz a mesma regra. O juiz poderia fixar um prazo, teria um prazo. Parágrafo 5º do artigo 38, que trata especificamente da remoção. Este prazo poderá ser reduzido. E, se você for cuidar de propaganda eleitoral e redes sociais, que é o artigo 9º, que foi muito polêmico, houve muito questionamento, se diz: o juiz determinará, proporcionalmente com fundamento, o prazo necessário para a remoção, podendo ser inferior a 24 horas, que, num outro dispositivo, era fixado. Então, não houve nenhuma inflexão. Era 2 horas o mínimo, pode chegar até 24 horas, é isso? Antes a norma era essa, a norma continua a mesma, mas hoje eu acrescentei uma norma na resolução. Este prazo poderá ser reduzido, porque o que foi considerado que o ministro Alexandre, que atuou de maneira soberba para garantir a democracia, para garantir o processo, para garantir no dia, foi extremamente importante que o Tribunal Superior Eleitoral, conduzido por ele, naquele momento, tivesse aquela atuação. É de rigor, precisa de ser feito, e o nosso objetivo é garantir o eleitor e o voto livre do eleitor. Portanto, se há uma contaminação, uma viralização, é preciso que a resposta seja na mesma velocidade para cumprir a finalidade. Senão, não adianta ter lei. Toda lei é interpretada, a gente diz, no sentido teleológico, ou seja, buscando o fim a que se destina. Então, hoje, Petri, nós temos até normas mais rigorosas nas resoluções, isso foi objeto de um questionamento logo que vieram as resoluções. As plataformas têm estado comigo, nós já assinamos os memorandos nos mesmos termos das resoluções e à luz da experiência de 2022. Ou seja, levamos em consideração que, em alguns momentos, e por isso eu criei até um repositório de jurisprudência,
que já começa a atuar, está sendo testado internamente, porque há credenciamento de juízes e das próprias plataformas. Nesse repositório já vai se ver que, se um conteúdo já foi tido por um juiz, removido por um juiz, porque era uma mentira, porque era uma desinformação, porque estava descontextualizado e, portanto, comprometia a fidedignidade, a veracidade dos fatos, deste repositório, por exemplo, em que isto já foi julgado, a retirada vai ser de imediato, que foi uma das causas, no primeiro momento, de dizer, mas será de imediato sem a ordem judicial? Já houve a ordem judicial prévia no outro caso. Então, não precisa de ficar replicando isso por quase 6 mil municípios no Brasil, porque você pode ter a mesma desinformação replicada. Você tira uma, vem a outra. E aí, realmente, para isso, eu criei o repositório, que é um avanço em termos de velocidade, da rapidez da resposta que precisa de ser dada. E isso poderá ser forma, e por isso as plataformas são credenciadas no repositório, para que elas mesmas possam retirar, porque isso também está na resolução que nós avançamos, que ela tem que cumprir a função social, que está na Constituição, toda propriedade impõe ao proprietário, e aqui eu não estou falando de propriedade privada, mas eu estou falando da empresa também, que tem todas elas, a função social, isto é determinado constitucionalmente a todas as pessoas, a todas as entidades, e o dever de cuidar. Então, eu vou fazer um paralelo aqui com algo que nós temos no Brasil e que não diverge em nada, não se distingue em nada deste caso. Se você entrar num supermercado e comprar uma manteiga e depois ela estiver estragada, e porque ela estava estragada, ela causou mal a alguém na sua casa ou a você, você volta e fala com quem deixou ela na prateleira exposta, e ele responde e vai atrás de quem tiver que responder. Ele não vai te dizer, não faço manteiga, nem sei como é que é feita. O senhor expôs à venda num local que era acessível ao público, e eu sou o público que achei que eu podia confiar. Você tem o dever de cuidar. E quantas vezes a gente vê essas notícias acontecendo? Olha, foi detectado que tal cerveja teve tal problema, que teve isso e mais... E nós fazemos isso o tempo todo. Por que seria diferente com a sua própria liberdade? A liberdade que vai fazer com que você, contaminado, leve a escolher de forma equivocada e contrária ao que você pensa, ao que você quer. E vou te dizer mais, e apenas para, de uma vez, introduzir um dado. Sempre se diz assim, se teve sempre esse tipo de situação, claro que agora é multiplicada pelas redes sociais, de você querer contaminar o querer do outro, ou de você manipular, ou de você conduzir. Então, algoritmo é só um a mais. Não, não é um a mais. É uma outra forma de proceder, com repercussão social grave, com enorme virulência, e que tem estratégias montadas, que ninguém imagine que o algoritmo é alguém imparcial, ou é algo, ou que é um alguém não personalizado. Não. Não há inocentes aqui para pensar uma coisa dessa. Então, o que eu lido hoje de diferencial, eu, na Justiça Eleitoral, é o seguinte, nós sempre tivemos mentiras, a mentira fez parte de tudo. Não. A veracidade e a fidedignidade são necessárias para que a gente livremente faça escolhas na vida, ponto. Quem oferece qualquer informação tem o dever de cuidar, tem o dever de ser fidedigno a fatos, Sua Excelência, o fato, como nós já escutamos historicamente. Então, quando você desvirtua, mente, deprecia, desinforma, descontextualiza e contamina a liberdade do outro, isso tem que ter a resposta judicial coerente e nas mesmas condições e tempo que foi gerado isso e das consequências que isso pode acarretar. Então, eu tenho, hoje, que lidar com, como eu tenho chamado, de 4 Vs. Primeiro, o volume de dados que chega para qualquer um de nós aqui nessa sala ou para em qualquer lugar, nunca teve paralelo na história. Quer dizer, não sei, os senhores do jornalismo devem ser milhares de vezes mais do que nós, cidadãos, que recebemos, ainda assim, um volume enorme de dados. Mas eu imagino que seja uma coisa que não para, não tem mais dia, noite, hora de almoço, nem nada disso. O volume é enorme. Eu perguntei há pouco tempo, no semestre passado, para os meus estudantes da PUC Minas, quanto tempo, em média, eles ficavam com uma tela fora do computador de trabalho. A média, numa sala de 52 alunos, jovens, 10º período, maioria, portanto, jovens,
era de 6 horas, que eu nem entendia. Eu falava assim, mas como que alguém fica? Porque se eu ficar 6 horas na frente... Primeiro, eu fico cega, eu acho. Não é? E é um tipo de cegueira gerada mesmo, porque chega tanta coisa, você parou de raciocinar. Quem tem um mínimo de conhecimento de neurociência sabe que o cérebro não comporta mais. Depois de um tempo, ele insensibiliza o que vem. Então, o volume é uma coisa estonteante. A resposta que o direito tem que dar é igual. A resposta é inédita, porque o problema é inédito, e nós estamos construindo no mundo inteiro. Aqui, os senhores vêm na Europa, tem notícias no Canadá, nos Estados Unidos, nós estamos construindo essa resposta para garantir a liberdade do ser humano. Segundo o V é o da velocidade. Eu falava agora com o Júlio, meu juiz auxiliar no TSE, que, na hora que o avião aterrissou, nós saímos de Vitória 6h30 da manhã. Na hora que eu religuei aqui, tinha 228 mensagens. Claro, só nas minhas mensagens. Claro que eu não leio, eu sou tida como uma pessoa que responde muito mal, que não vê as coisas. Te liguei para te dar um abraço e o abraço ficou no passado, que eu até ando precisando tanto de abraços, mesmo que virtuais. E porque você não dá conta. Mas há quem abra. Há pessoas, quem fica 6 horas deve abrir essas coisas todas. O terceiro V é o da viralização. Quando a gente fala em viralizar, você está partindo do vírus. O vírus provoca uma doença. Esta viralização é porque, como você perdeu a sensibilidade pelo volume e velocidade com que chegou a informação, alguém te fala assim, a ministra falou tal coisa. Você não percebeu e não analisou e não criticou. Vou fazer um parênteses, que aqui ontem eu me referia, lá em Vitória, para o TRE. Vou me aproveitar de uma lição do Paulo Freire, que, quando falava na educação, ele falava que a gente saía de um estado de liberdade inocente, quase mágico, que alguém pode te oferecer alguma coisa, para o que ele chamava de transitividade, que é a liberdade crítica. Você tem os dados, tem as informações, você exerce a sua capacidade crítica para dizer, não, isso aqui eu não aceito, não. Isso aqui eu quero. Isso aqui não é uma magia, isso aqui é a minha vida. Portanto, a educação faz isso. A informação precisa. E a imprensa sempre foi, no Estado moderno, erigida a um patamar superior a qualquer outro tipo de fonte de informação, porque ela me dá isso. A minha capacidade de, livre e criticamente, fazer escolhas do que é a minha vida, a vida de quem vem, de quem está comigo e de quem virá. Isto, o volume, a velocidade e a viralidade embaraçam, embaçam, obscurecem, porque você não tem mais a capacidade, no final de um dia, como de manhã alguém te disse que a ministra fez isso, há 15 dias atrás me disseram, na Deep Web saiu que Carmen Lúcia, num canetaço, acabou com a Uber. O que é? Eu sou a pessoa que mais toma táxi e Uber. O dia que eu acabar com eles, eu acabo um pouco com as minhas andanças. O que é isso? Agora, imaginem isso como um vírus que contamina e adoece a informação de um número muito significativo de pessoas. É uma mentira que você diz, não, mas teve um julgamento lá de um trabalhador que talvez fosse um entregador, que era também do... Não, isto é a desinformação mais no melhor estilo. Não aconteceu, o fato não aconteceu, mas isto passa como um vírus, e o vírus é isso, ele entra, contamina, e as células de defesa não são capazes de dar uma resposta pronta, é preciso que dê a resposta imediata. Você diz, mas mesmo isso já vinha acontecendo em 2020, 2022. Porém, nós temos um dado novo, que é o da inteligência, chamada inteligência artificial, a verossimilhança. Isso aqui era um copo, e a gente sabia que era um copo. Daí a pouco você olha, parece um copo, tem jeito de copo, mas não é um copo. Mas, quando você fala assim, fulano, não é verdade isso. Eu vi a ministra falando. E, de fato, na montagem, tem a minha foto, tem eu falando, mas não tem as palavras, mas pode se introduzir, claro, com o meu tom de voz e tudo, que foi o caso de um desses prefeitos a quem eu referia. Ele dizia que ele tinha desistido da candidatura e propunha que os eleitores dele votassem uma outra pessoa. Isso foi lá no mês de fevereiro ou março. Quer dizer,
Então, esses 4 Vs fazem com que haja uma transformação, e este é o desafio no que se refere à propaganda e no que se refere a essas eleições, que, claro, não ficam aqui, só que eu estou fazendo recorte para isso. Eu queria lhe perguntar sobre essa questão da inteligência artificial. Como que os juízes... Se a copa é água, eu vou tomar. Porque, nas eleições passadas, uma das estratégias da campanha do Lula para combater as fake news era o pessoal das redes sociais acompanhar o que entrava de notícia falsa, comunicava ao advogado da campanha, que entrava imediatamente no TSE para tentar retirar remover o conteúdo. Agora, como é que você vai fazer isso em várias cidades agora, né, em vários municípios, isso acontecendo, ainda para completar, com a inteligência artificial? Esses juízes estão preparados para essa nova tecnologia, para entender a importância de que isso tem que sair rápido, porque isso realmente é falso, e se tem realmente uma imagem ali, como é que ele vai saber se não é o candidato que está mentindo, se aquilo realmente é falso ou não é? Exato. Eu agradeço enormemente a pergunta, Consuelo. Nós tomamos algumas medidas, porque é preciso que a gente, o tempo todo, raciocine um pouco como foi na pandemia, como eu tenho dito. Eu, atualmente, me sinto uma intensivista de UTI no período da pandemia, só que a minha pandemia é uma pandemia de desinformação. Nós tomamos algumas medidas, algumas foram tomadas na experiência das eleições anteriores, de que nós nos aproveitamos em 2022. O ministro Alexandre, por isso mesmo, instituiu, em maio, e eu instalei já, o Centro Integrado de Combate à Desinformação e Defesa da Democracia, no TSE, que é integrado por alguns membros do próprio TSE, pelo Ministério da Justiça, que tem um setor de levantamento de dados, de deep web, de todo tipo de desinformação, por representante da Polícia Federal, por representante do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República, Ministério Público, pela Anatel, que rapidamente, então, responde a que tem que dar a resposta no sentido mesmo de identificar e fazer a remoção quando for necessário, fomentando e dando os dados para as plataformas fazerem isso, pelas próprias plataformas que integram o sistema. E este centro, que fica no TSE, ele dispara para os TREs e para os juízes. Quanto aos juízes, nós temos o semestre inteiro, e continuamos agora, dando seminários e congressos informando todos os juízes. Nesses estados que eu já tive depois da minha posse, em todos há encontro de juízes com especialistas, ensinando exatamente como fazer, mas, principalmente, ele podendo se remeter diretamente ao CIED. Este centro, que é um órgão, portanto, da presidência do TSE, atua com uma outra sigla. Eu acho que siglas são ruins para a gente guardar, mas só porque é um sistema de alerta. O CIAD. Esse CIAD é um sistema de alerta que, na hora que ele é disparado, ele chega ao centro que, então, as pessoas que trabalham ali falam assim, isso aqui precisa de ser investigado, isso aqui precisa de ser retirado, isso aqui já tem no repositório, para dar a velocidade da resposta equivalente à velocidade da propagação. Eu criei agora um outro canal de denúncias que podem ser feitas por uma via única no Brasil inteiro, o 1491, que eu lancei a semana passada. Então, pelo 1491, qualquer pessoa pode ligar e está tendo tal desinformação. Eu não vou dar o exemplo que você deu, Consuelo. Anônimo. Anônimo, sem custo, ele diz, é checado ali, isto aqui é do TRE de São Paulo. Eu vou disparar para... Ou é do juiz de Ribeirão Preto. Nós vamos mandar com suporte para esse juiz, para que ele, então, imediatamente verifique, e, como eu disse, com todo esse respaldo desse centro integrado, que imediatamente também terá o juiz da comarca, o juiz eleitoral da zona, o juiz, o promotor eleitoral, se for o caso de atuação do Ministério Público, o policial, se for o caso de investigação, e, principalmente, nós, no acordo que celebramos, nos memorandos de cooperação, com as próprias plataformas que vão ter ciência. E, quando isso for relativo a algo que já foi, inclusive, julgado, isto ficará imediatamente disponível para que o juiz possa
fazer a determinação de retirada imediata de conteúdo, porque aí é que dá essa rapidez. Então, nós estamos preparando os juízes. No Rio, eu estive já no ingresso de juízes novos, que não tinham essa experiência, para que eles tivessem a formação imediata e saber a quem recorrer, para que eles tivessem segurança nas decisões tomadas, porque, como intensivista, o que eu precisaria para ter inoculado o processo de qualquer vício, de qualquer vírus, seria a vacina, que não existe. Se existisse vacina contra desmandos ilícitos e crimes, e se nós tivesse, nem precisaríamos do gente código. Que quer fazer propaganda contra essa vacina. Isso aí, contra mim, em geral, faz parte, né? Contra nós, mulheres, muito mais. Então, de toda sorte, é isso. O que o direito faz, sempre, para garantir um Estado democrático de direito, é dar respostas jurídicas coerentes com a demanda da sociedade. Então, aqui eu tenho um processo eleitoral em que o que eu tempo todo, de 1932 até agora, nós caminhamos, muito mais desde a Constituição de 88, e com a urna eletrônica foi para isso, ter garantia que o eleitor entra na cabine, é ele com ele. Sempre tem quem diga assim, não é bem assim. Eu me lembro de um caso, há uns anos atrás, que um estudante meu chegou na sala e falou assim, professora, meu pai descobriu o voto da minha mãe, lá em casa está uma confusão, porque ela tinha prometido votar num compadre dele e não votou. Mas descobriu porque sua mãe contou. Não, meu pai ficou lá, de pé, perto, ouvindo. Ele viu que o barulho da urna, quando fosse um candidato, era de um jeito, e da urna do outro era diferente. E aí falou com minha mãe, eu vi que você não votou. Não votei, o barulho... Aí ela confessou. Bom, ela caiu no que ele aprontou para ela, porque ela confessou. Não porque o barulho fosse diferente. Não existe isso. A gente testa, retesta, não tem nada que faça com que ele não possa, sozinho ali, ficar com ele mesmo. Por isso, a gente proíbe celulares, por isso, hoje, a gente proíbe que seja acompanhada, a não ser que seja um caso em que a pessoa autoriza porque tem uma dificuldade, por exemplo, de locomoção, e, mesmo assim, na hora ela tem que ficar sozinha. Ou seja, não há como você contaminar na hora, no que é o processo, no que é da justiça eleitoral. Mas, claro que antes eu preciso de dispor de mecanismos para que ele possa não ser comprometido na sua liberdade de escolha, não tenha medo, não se sinta ameaçado, não ache que está escolhendo alguém, sendo que, na verdade, aquela pessoa não representa o que ele pensa. Enfim, a garantia da liberdade é a grande luta do direito sempre. E agora, é isso que ministra, a gente faz. O juiz está preparado. Vocês estão fazendo um trabalho grande com os juízes. E com as plataformas sociais? Como é Também, que têm sido as conversas? As conversas com as plataformas, nas reuniões que foram tidas antes da minha entrada na presidência. E agora, que já foram algumas reuniões, e os memorandos estão assinados e dados a público todos eles no sentido da cooperação e do cumprimento das resoluções do TSE, que, como eu disse, avançaram, não só não teve inflexão em relação ao ministro Alexandre de Moraes, que fez um trabalho que abriu, inclusive, picadas para que a gente aperfeiçoe os instrumentos, mas como demonstrou que, por exemplo, no dia da eleição, na véspera, no dia da eleição, quando se determinava a remoção de conteúdo e dava 15 minutos, às vezes elas retiravam em 5. E agora vai ter casos em que, como já foram julgados aqueles mesmos conteúdos e constante do repositório, vai ser imediato. Então, houve um avanço, foi o contrário. Um avanço no sentido de aproveitar exatamente aquilo que já tinha sido experimentado. Portanto, nesse sentido, o contato com as plataformas tem sido muito boas, as reuniões são muito tranquilas, e eles se comprometeram, e eu estou acreditando que eles se comprometam, até porque a função social é deles, o dever de cuidados é constitucional no Brasil, e nós estamos no Estado de Direito. O direito tem que ser cumprido, e há de ser cumprido sempre em benefício da cidadã e do cidadão brasileiro. Ministra, só um instantinho, a gente está com tempo escasso, só um pouquinho, então, já tem tempo 10, eu queria perguntar, fugindo só um pouquinho de Brasil, que eu acho que é uma questão fundamental que a gente tem aqui, por que vocês não foram acompanhar as eleições na Venezuela? Eu queria acrescentar a isso. Que a senhora fala, vocês têm relação com a Comissão Nacional Eleitoral da Venezuela? Não. Nenhuma? Não, nenhuma. Nem com a da Venezuela, nem... E como é que a senhora vê a relação do governo brasileiro com o governo da Venezuela?
Eu não vejo porque a justiça é cega. Então, política é política, direito é direito. Pergunta a seguinte. Não, tem a primeira parte da pergunta. Se eu fosse jornalista, eu teria feito a mesma coisa, gente. Provavelmente ela teria dado a mesma resposta. É preciso que se distinga o que é a missão de observação eleitoral, que tem protocolos. A missão de observação eleitoral, por exemplo, agora eu já enviei para todos os países, na missão de observação eleitoral, os países que quiserem integrar a missão eleitoral, nós receberemos, nos termos de protocolo. Eu já fui várias vezes em missão, na eleição da Argentina, na eleição da Colômbia, por exemplo, e todos os ministros, várias vezes, são indicados, ministros ou assessor internacional. Basicamente, ministros é que vão em missão. No caso da Venezuela, não havia missão de observação eleitoral, pelo menos não nos chegou. O que chegou, e não foi nem em nível de presidência, foi no nível de assessoria internacional do TSE, um convite para ser vedor. Estou colocando entre aspas, porque é a expressão que é usada. Ou seja, não tinha os protocolos que a gente tem em missões internacionais. A gente chega, é recebido em universidades, são grupos, e depois algumas apresentações sobre qual é o quadro que se tem, quais as análises feitas livremente. E, depois, no dia, nós somos convidados pelos encarregados da missão no local e com órgãos internacionais, no caso da América Latina, Uniore, a União Europeia muitas vezes comparece, a OEA, para ir a locais de votação, verificar, ver como é que está acontecendo, conversar com os eleitores nas filas e tudo mais. Então, dessa vez, eu não recebi. Quando cheguei, já tinha vindo até antes, também, na gestão do ministro Alexandre, já tinha assim, vindo no nível de assessoria, não no nível de presidência, um convite para ser vedor. Eu não tinha dado resposta, porque o ministro Alexandre, inclusive, também não tinha dado respostas, porque não era no nível de presidência, que é quando a missão acontece. Eu convido, como presidente, juntas, comissões eleitorais, e eles, então, integram a missão. Recebi do Itamaraty um pedido para que indicasse, então, técnicos, não observadores no sentido da missão de observação, técnicos. E eu, então, tinha indicado 2 técnicos, que são pessoas que trabalham exatamente com urna, como é que funciona, como é que ela é exposta e tudo mais. E, quando houve a manifestação do presidente, no sentido de que a Justiça Eleitoral brasileira não tinha nem auditoria nem nada, sendo que esta é uma luta que a gente tem demonstrado exatamente no sentido contrário, nossas urnas são seguras, auditadas, o nosso processo eleitoral é considerado um processo modelo no mundo inteiro, das maiores democracias no Brasil. O processo eleitoral brasileiro é considerado exemplo exatamente porque conseguimos chegar a um ponto de segurança, lisura, transparência, auditoria. Como eu disse, são feitos testes o tempo todo, são sujeitos os processos todos a que a sociedade venha, se apresente, tente burlar, para demonstrar exatamente a impossibilidade ou a necessidade de algum aperfeiçoamento. Quando veio isso, se eu tinha autorizado o assessor a indicar um técnico para ver exatamente em nome da Justiça Eleitoral. E se a Justiça Eleitoral brasileira não era assim considerada, não havia motivo para a designação. A lição boa disso é mostrar que o Maduro é o irmão gêmeo do Jair Bolsonaro, né? Porque o discurso é o mesmo, que as urnas nossas não são auditáveis, não são confiáveis, etc. Essa familiaridade eu também fico... Essa familiaridade, quem é da família de quem, fico fora. Não Ministra, é da minha e pronto. Deixa eu fazer uma pergunta da plateia. O Arthur Melo, do Pacto pela Democracia, pergunta o seguinte: no dia 7 de outubro, teremos mais de 400 mil perdedores na eleição. Como o TSE está preparado para uma possível nova onda de desconfiança nas urnas e como a sociedade civil pode ajudar?
Primeiro que eu queria muito acreditar que dessas Olimpíadas, talvez das lembranças melhores que nós vamos manter e passar para os que vierem depois de nós, seja aquela da Simone Biles e a colega dela reverenciando Rebeca. Quer dizer, há um lugar no pódio e este lugar é de quem fizer o melhor papel, no caso, quem tiver mais votos. Eu quero muito acreditar que a gente comece a aprender que nós temos que reverenciar o processo democrático e que quem venceu é aquele que está no pódio e vai ser empossado. Eu sei que esses que não vençam podem questionar, mas eu espero que não façam questionamentos, primeiro, nem irresponsáveis, nem antidemocráticos, porque hoje nós temos uma legislação que foi introduzida depois dos episódios do 8 de janeiro, que criminalizam, no jargão jurídico, tipificam, quer dizer, é tipo penal, questionar sem nenhuma base e, portanto, com argumentos de falsidade, de indução a questionamentos institucionais, as resultados e tudo mais. E, se isso for feito, será dado o tratamento que precisa ser dado. Eu não acredito, de jeito nenhum, que 400 mil perdedores vão adotar exatamente o ilícito como comportamento e não o compromisso democrático a que ele se expôs na urna de oferecer o seu nome para uma sociedade, porque, convenhamos, a maioria, grandíssima maioria do povo brasileiro tem, no respeito à lei e ao direito, e à própria justiça eleitoral, as pesquisas demonstram isso, a confiança que nós precisamos para tocar a vida para frente. Então, isso pode acontecer, a Justiça Eleitoral está se prevenindo, exatamente fazendo as campanhas e demonstrando, como tem demonstrado no curso de sua história, e muito mais nesses últimos tempos, nesses últimos meses e dias, a rigidez do processo eleitoral, a segurança do processo eleitoral, e que todo este trabalho é feito pelos excepcionais servidores da Justiça Eleitoral, que são de excelência, que são modelos, que trabalham dia e noite, e aí é literal, que eles realmente tenham o respeito da sociedade brasileira da parte desses perdedores. Eu acho que o que a imprensa nos ajuda, e tem nos ajudado enormemente, e eu canso de dizer, Petri, acho que você já viu, a Consuelo, com certeza, eu dizer que não há possibilidade de a Justiça Eleitoral levar o processo eleitoral sem uma imprensa que faz o papel que a imprensa brasileira tem feito, resistindo, garantindo a informação fidedigna. Ao contrário da análise de muita gente, que acha que, depois dessas redes sociais, a justiça, a imprensa dita tradicional perdeu importância, eu acho que foi o contrário. O que eu vi em 2022 foi que se buscava, de novo, na chamada imprensa tradicional, qual era a veracidade, qual era a certeza que se podia ter a partir de determinadas divulgações. E eu quero que, neste processo, se tenha a mesma segurança de que a sociedade brasileira, por meio da sua imprensa, que é da melhor qualidade, que ela faça esse papel de afirmar, de reafirmar a segurança, a certeza da justiça, trabalhando exatamente para que todo mundo tenha. Quem ganhar vai ser diplomado, quem for diplomado vai ser empossado, nos termos da lei. Ministra, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim, e eu desejo que, ao final desse processo eleitoral, a senhora possa gravar Alcione cantando "Não deixe a democracia morrer". Muito obrigada, mais uma vez. Obrigada a todos. Votem e nos ajudem. Obrigada, gente. Nos ajudem muito, porque nós precisamos de vocês. Vocês não precisam nem um pouco de nós, juízes, mas nós, principalmente da Justiça Eleitoral, nós precisamos de vocês, muito. Eu confio na justiça brasileira, mas eu confio também na imprensa brasileira. Nos ajudem, por favor. Todos juntos, acho que somos muito melhor e muito mais. Muito obrigada mais uma vez.